Recebe. O espaço onde a informação vira poder, a dúvida vira esclarecimento e a justiça fica ao alcance de todos. Prepare-se para entender, se posicionar e agir, porque quem conhece seus direitos faz valer a sua voz. Olá pessoal, meu nome é Dr. Diego Gabriel Spader Santana, sou advogado na área empresarial, trabalhista e do agronegócio e hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês. Vamos falar um pouco sobre hold familiar. Hold familiar nada mais é que uma empresa onde você institui seu patrimônio para maior segurança, até mesmo contra credores, para economia tributária, para questões sucessórias. Então, é uma empresa gerida por uma família, onde não mais os bens será das pessoas físicas, pai, mãe, filhos, mas será dessa sociedade. Então, dentro dessa sociedade, a gente consegue colocar cláusulas de reversão, eventual falecimento de algum herdeiro, de algum sócio, essa cota parte dele pode retornar para a hold. A gente consegue colocar cláusulas de empenhorabilidade, esses imóveis não podem ser penhorados, e aí te traz uma maior segurança perante credores. Além, mesmo que houve no corrente ano de 2026 a reforma tributária, ainda assim, no aspecto geral, para as holds familiares em específico, ainda será bem mais barato na questão tributária do que manter esse patrimônio na pessoa física. Então, assim, a hold ela é para qualquer pessoa, não há uma limitação de patrimônio, mas aquelas pessoas que possuem mais de um imóvel, esses imóveis somados ultrapassam ali 500, 600 mil reais, é muito interessante você procurar um advogado da sua confiança, atuante nessa área de hold, para que possa traçar uma estratégia sucessória, uma estratégia de gestão desses bens, para que você tenha maior segurança, maior economia em caso de falecimento de alguém e maior economia na hora de declarar seu imposto de renda e demais situações correlatas. Essa é a minha dica de hoje para vocês. Eu agradeço. Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam muito bem-vindos. Estamos no ar com mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre aqui pelo nosso canal 3 da NET Claro. Pessoal, eu gosto sempre de lembrá-los que você também sintoniza a gente no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. É isso mesmo, pessoal, em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola Recebe. Pessoal, como eu estou feliz agora nesse mês de maio. Afinal de contas, estamos completando 18 anos no ar. 18 anos de uma trajetória onde já recebemos mais de 2.500 convidados, sempre com assuntos os mais interessantes, informativos e atuais, no qual eu trago sempre convidados especiais para a gente debater um pouquinho aqui nos nossos estúdios, falando um pouquinho dos mais diversos assuntos. Então são 18 anos que a gente chega até você, até o seu lar, para trazer entretenimento, informação e muita alegria. Sempre mostrando a verdade, né, pessoal? Sempre falando das boas coisas da nossa Franca. Essa é a característica aqui do nosso Família Verzola Recebe. Pessoal, e hoje eu estou recebendo um dos grandes nomes da área jurídica aqui da cidade de Franca, que é o Dr. Diego Gabriel Spader Santana. Ele que na oportunidade vai contar um pouquinho para a gente do seu trabalho, um pouquinho da sua vida. Afinal de contas, ele é especialista nas áreas empresarial, com ênfase em holdings, direito trabalhista e também no agronegócio, especialmente em contratos de arrendamento rural. Para começar, eu quero saudá-lo, Dr. Diego, seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Lucas. Bem-vindo, eu agradeço. Olá, pessoal. Meu nome é Diego, sou advogado aqui da cidade, igual o Lucas bem relatou. Gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui no programa dele. Eu estou aqui para contar um pouco sobre a minha trajetória, a trajetória do escritório. Eu advogo desde 2013, sou formado aqui na cidade de Franca, tenho um escritório aqui, atuei em diversas comissões da OAB, assim como Comissão de Direito de Saúde, a Comissão do Agronegócio, Comissão também da Igualdade Racial. Fui conselheiro durante 3 mandatos pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra, no CONDECOM. Também fui conselheiro estadual junto ao Estado de São Paulo, também de desenvolvimento da comunidade negra. E há 12 anos atuo nessa área empresarial, trabalhista e também do agronegócio, atuando tanto na questão no trabalhista patronal, quanto na questão também do empregado.
Olha que legal aí o currículo do nosso convidado de hoje, o Dr. Diego, hein, pessoal? Doutor, e teve alguma influência assim para você escolher a área jurídica ou foi uma vontade própria sua? Não, foi uma vontade própria. Na minha família, até então, a gente não tinha nenhum advogado na área. Eu tinha um primo que fazia direito. Mas, assim, dentro da minha família mesmo, pai e mãe, eu sou o primeiro advogado da família. Então, foi uma escolha pessoal. Joia, joia, joia. E hoje, pessoal, nós vamos tratar dos mais diversos assuntos aqui no nosso Família Verzola Recebe. E no primeiro bloco, eu quero falar primeiramente sobre o assunto das holdings e proteção patrimonial, que é uma das grandes especialidades do Dr. Diego. Doutor, me fale uma coisa, de forma prática, o que é uma holding? E para que esse tema tem ganhado tanta atenção? Por quê? Lucas, na verdade, a holding a gente precisa primeiro entender o que ela significa. A palavra hold vem de segurar, concentrar. A hold nada mais é que uma empresa onde você centraliza, em regra geral, um patrimônio. Então, assim, ela diverge de vários setores. Então, tem a hold patrimonial e tem a hold familiar. Tem-se a premissa que é um tema novo, mas não. A lei é uma lei antiga, já de 1976. Certo. E o que a gente entende, pelo menos na área de atuação do escritório, é que após a pandemia do Covid-19, por conta dos inúmeros inventários e o pessoal passar a entender que o inventário, além de poder ser moroso, demorado, também é caro, o pessoal passou a entender e procurar alternativas. E uma delas foi a hold. Certo, certo, certo. Agora me fale, quem realmente precisa de uma holding, doutor? É só para grandes patrimônios ou não? Não. Qualquer pessoa pode instituir a hold, independente, ela não tem limitação de valor nem de patrimônio. A gente sempre tem que tratar o cliente a depender da situação específica de cada cliente. Então, assim, se a pessoa busca proteção, a gente vai traçar uma estratégia jurídica naquele sentido. Se a pessoa busca a questão sucessória, já deixar ali delimitado para qual imóvel, as cotas para os filhos, para os herdeiros, a gente traça uma outra linha de formação dessa hold. Então, essa premissa que a hold é só para grandes empresas, não, até porque ela tem a hold patrimonial, que é quando você cria essa hold, essa empresa, para gerir outros negócios. Então, a título de exemplo, eu vou te exemplificar assim, a pessoa tem uma pizzaria, tem um mercado, tem um auto center. Então, ele cria uma hold para gerir todo aquele patrimônio, todo aquele lucro, imposto. Então, ele cria uma hold patrimonial nesse sentido. Certo. Diferente a hold familiar, onde o cônjuge tem bens, a esposa tem bens, o marido tem bens, os filhos têm bens. Então, tiram de vários CPFs e integralizam esse patrimônio dentro do único CNPJ. Então, deixam de ser pai e filho e viram sócios. Ah, certo, que legal. Então podemos dizer que isso é um benefício até muito grande, né? Além do benefício sucessório, que é o mais famoso, que o pessoal mais discute, que é a questão de você já deixar delimitado para quem vai as cotas e tudo mais, também há um benefício tributário, de economia, um benefício econômico. Ah, que bom, então é bom, muito bom saber. Muitas pessoas têm certeza que desconhecem sobre as holdings, né, doutor? Então é um benefício muito grande, até mesmo para quem... Muitas pessoas, assim, esperam a morte, fazer o inventário e tudo mais, sendo que pode fazer uma holding antes. Pode fazer essa hold antes, essa empresa, instituir, colocar todo o seu patrimônio, seja fazenda, sítio, casa, apartamento, até bens móveis, como carros também. Você coloca tudo dentro dessa empresa e ali você delimita a cota de cada um. Certo, até você falou um pouquinho sobre isso. Minha próxima pergunta fala um pouquinho sobre o mito que é a economia de impostos com holding e tudo mais. Então, realmente tem essa economia, né, doutor? Tem essa economia, Lucas. Tem se criado muito esse mito com a reforma tributária, que ocorreu agora no corrente ano de 2026. Então, tem se falado que a hold vai deixar de existir, o tributo aumentou para as holds, mas o que o pessoal esquece de ler a lei por completo é que, de fato, há uma alteração na hold patrimonial. Certo. Mas mesmo um planejamento estratégico, contábil e jurídico, você consegue trazer vantagens, ela ainda é vantajosa. Agora, a familiar, se você for ver ali as nuances, pouco se alterou. Certo. Algumas questões muito básicas. E o que a pessoa deixa de verificar é que hoje o pessoal tem observado apenas a progressão da hold. Certo. Mas a progressão de imposto também é pessoa física. Então, se você pegar um paralelo ali
entre tributação física, ela vai ser superior à da holding. Então é isso que o pessoal não está entendendo. Ele imagina que a valorização de tributação vai recair só sobre a holding. Não, pessoa física também aumentou. Olha que bacana essa informação, doutor Diego, para todos nós, hein, pessoal? Bem bacana esse assunto das holdings. E, doutor, quais são os erros mais comuns que você vê as pessoas cometerem ao tentar estruturar uma holding? Tá. O que a gente mais observa no dia a dia é quando a pessoa chega às vezes para criar uma holding, muitas das vezes ela não procura um profissional da sua confiança. E principalmente assim, um advogado que atue naquela área. E aí, até às vezes para tornar mais em conta, mais barato a sua criação, ela às vezes procura um escritório de contabilidade direto, ou procura às vezes um profissional que não atua especificamente na área. Erro grave, né? Podemos dizer. Erro grave. E aí a pessoa cria como se fosse uma empresa, porque a holding nada mais é que uma empresa instituída por um contrato social. E quando ela pensa que ela criou a holding, ela acha que tem todas as cláusulas. Inaliabilidade, incomunicabilidade, cláusula de reversão, que um advogado especialista colocaria. E às vezes não tem. A pessoa unicamente, para criar o CNPJ, criou o contrato social padrão, não prevendo nada disso. E como ela tem na mente que ela criou a holding, incorporou o patrimônio, ela está protegida. E aí quando se precisa utilizar, em caso de falecimento, ela vê que aquela holding que ela criou não tem aquelas cláusulas que ela imaginou que teria. Porque ela não procurou um advogado ou um profissional habilitado para a criação. Certo, certo. Pessoal, vou para o meu primeiro intervalo comercial. No próximo bloco, o Dr. Diego vai falar para a gente sobre agronegócio e arrendamento rural. Volto já. Neste mês de maio, celebro com muita gratidão um marco extremamente significativo na minha trajetória. 18 anos ininterruptos à frente do programa Família Verzola Recebe. Mais do que números, essa caminhada representa compromisso, dedicação e, acima de tudo, respeito ao público que me acompanha ao longo de todos esses anos. Foram mais de 2.500 convidados recebidos, cada um trazendo consigo histórias, experiências e conhecimentos que enriqueceram profundamente o conteúdo do programa. Sempre tive como propósito levar ao telespectador temas interessantes, relevantes e informativos. Assuntos que provocam reflexão, agregam valor e dialogam com o cotidiano das pessoas. E é justamente essa essência que mantém o programa vivo, atual e conectado com quem está do outro lado. Ao longo dessa jornada, aprendi que comunicar vai muito além de falar. É ouvir, compreender e dar espaço para diferentes vozes. É isso que busco em cada entrevista, em cada encontro, em cada edição. Celebrar esses 18 anos é olhar para trás com orgulho, mas também seguir em frente com ainda mais vontade de fazer melhor, de inovar e de continuar levando conteúdo de qualidade ao público. Meu sincero agradecimento a todos que fizeram e fazem parte dessa história. Seguimos juntos, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437.
Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. Muito além do pincel, com Maria Gorete Chagas, a arte começa no pé ou na mente. No quadro Muito Além do Pincel, Maria Gorete Chagas convida o público a mergulhar em um universo onde cores, formas e emoções se encontram. Mais do que apresentar técnicas de pintura, o quadro revela histórias, inspirações e o poder transformador da arte no cotidiano. A cada episódio, Maria Gorete abre as portas da criatividade, mostrando que um pincel pode ir além da tela. Ele pode expressar sentimentos, resgatar memórias, valorizar culturas e despertar novos olhares sobre o mundo. Muito Além do Pincel é um espaço de sensibilidade, talento e descoberta, onde cada traço conta uma história e cada obra carrega um pedaço da essência humana. Com leveza, carisma e autenticidade, Maria Gorete Chagas transforma a arte em conexão, inspiração e emoção para todos que assistem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Gorete Chagas, artista plástica, represento a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés como membro associada. Neste momento eu gostaria de apresentar um pouquinho da minha pintura com os pés. Pessoal, como vocês conferiram no bloco, olha essa arte, é simplesmente sensacional. A Maria Gorete Chagas, ela realmente encanta a todos com esse trabalho sensacional. Você é membro da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, como você já falou um pouquinho para a gente aqui. Agora, conta um pouquinho como que funciona essa associação. A associação tem sede em Suíça, são 75 países. Cada país tem o seu editorial, o seu escritório, né? Onde a gente manda, né, as telas originais. Essas telas são revertidas em cartões e calendários, são vendidos, se a pessoa quiser comprar, se não quiser ela pode devolver. E a renda são para os pintores, né, são para os bolsistas, né, porque a gente recebe uma bolsa mensal. Certo. Então essa renda reverte para os 800 pintores que existem no mundo. Joia! E existe alguma obra que tem um significado especial para você, Gorete? Tem. Tem aquela obra, depois você focaliza nela, que é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que sempre me guiou desde criança, né? Então eu sempre me entrego nas asas dele. Olha que bacana, hein, pessoal? E assim, qual que é a sensação, o que você sente quando você está pintando? Uma sensação assim de paz, de liberdade, né, de autonomia, porque eu sei que ali eu estou desempenhando a minha profissão, né? Então dá-se uma certa autonomia e um significado porque eu tenho paixão pelo que eu faço. Né? Que legal. E o pessoal que está nos assistindo, que admira a sua obra, que conhece seu trabalho, que sabe do seu talento, se eles quiserem assim, Gorete, queria que você pintasse para mim uma casa na montanha, um negócio.
Você consegue? Você aceita essas encomendas? Aceito, dependendo daquilo, por exemplo, se é uma coisa que eu considero que vai ficar bacana e tal, né? Então, a pessoa entra no meu site, entra no meu Instagram, no @GoreteChagas, que eles podem me seguir lá também, né? E a gente conversa, né? A gente conversa técnicas, se é aquarela, se é... Porque existem as técnicas também, né? A técnica hoje é aquarela. Mas pode ser óleo, pode ser acrílico, pode ser lápis, pode ser canetinha, aquarela, que agora está muito na moda. Então, são várias técnicas, tamanho, então a gente tem que conversar. Bacana, então vamos deixar na tela aqui, pessoal, o Instagram da Gorete está na tela aqui, caso você queira manter contato, ou então conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, é só entrar no Instagram, deixe sua mensagem, que logo ela vai também estar respondendo você, e você vai poder conferir esse trabalho magnífico da Gorete. Gorete, nosso quadro no Família Verzola está sensacional. Na semana que vem, a Gorete volta com mais uma obra especial para vocês conferirem aqui. Parabéns pelo trabalho, Gorete. Muito obrigada a você e a equipe, né, pelo trabalho. Agora completando aí aniversário. 18 né? anos, Então, não é? Parabéns a vocês. Também um trabalho muito bacana. Maravilha. E logo, logo, a Gorete vai estar conosco no programa numa entrevista repleta de conteúdo e insights bem bacanas, pessoal. Logo, logo eu vou dar a dica para vocês. Um abraço. Um abraço. Família Verzola, 18 anos de comunicação na história da nossa cidade. Lucas Verzola tem trabalhado com muito respeito o legado de seu pai, Paulo Roberto Verzola. Por isso eu quero parabenizá-lo pelos 18 anos da Família Verzola. Esse programa que leva informação e entretenimento à família francana. Um programa que atinge a sua maioridade. Como eu disse, o legado da família Verzola continua sendo cuidado com muito carinho e respeito por você, Lucas Verzola, um parceiro do vereador Marcelo Tide e da nossa cidade que a gente tanto ama. Parabéns! Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Agora, como eu falei no bloco anterior, vamos falar desse assunto muito interessante. Afinal de contas, o agronegócio, ou mais popularmente falando, o agro, é uma área fundamental aqui em nosso país. Doutor Diego, o que caracteriza um contrato de arrendamento rural? Conta pra gente. Lucas, o contrato de arrendamento rural ele é bem semelhante a um contrato de locação. O que diverge é a sua finalidade. Enquanto num contrato de locação você tem ali, muitas das vezes, o pagamento mensal destinado ao imóvel para fins residenciais e comerciais puramente simples, num contrato de arrendamento a pessoa cede a sua propriedade rural, seja fazenda ou sítio, para a pessoa explorar alguma atividade agropecuária. Sim. Seja plantações temporárias, que é soja, milho, sorgo, seja plantações permanentes, café, laranja, abacate, assim como agropecuária e questão de criação de cavalos. Certo, certo. Agora me diga, o que é que diferencia o arrendamento com uma parceria rural? Tá. Assim como eu acabei de comentar na questão que se assemelha muito ao contrato de locação, no arrendamento rural você tem o proprietário cede aquele imóvel rural, a pessoa vai explorar ali aquela atividade e vai se pagar anualmente. O proprietário não tem vínculo nenhum. Então vamos imaginar numa plantação de soja, quando tiver para colher, cai uma chuva, uma tempestade e acaba com a plantação, o pagamento do arrendamento ocorrerá da mesma forma, conforme avançado no contrato. Agora, numa parceria rural, o proprietário ele vai ter algumas situações ali na atividade, naquela exploração, e ele assume tanto a questão dos lucros quanto do risco. Então, nesse mesmo exemplo, ele pode chegar até perder se tiver avançado em contrato o pagamento, porque é uma parceria. Certo, certo. E quais são as cláusulas que são indispensáveis nesse tipo de contrato, doutor? Lucas, hoje o mais importante, devido ao Estatuto da Terra, é o pessoal observar o prazo. Certo. Então, assim, a depender do tipo de exploração, possui prazo. Se você vai explorar culturas temporárias, o prazo mínimo de um contrato desse é de 3 anos. Certo. Abaixo de 3 anos, se você fizer um contrato de 2 anos e meio, esse contrato, por lei, juridicamente, ele é nulo, ele não vale. Então, eventual situação que você tenha que executar,
o juiz já considera que esse contrato não é válido. Ele é nulo porque ele desrespeita a primeira regra da lei, que é o prazo. Culturas permanentes e agropecuária de médio e grande porte, que é criação, recria e engorda de gado, tem que ter o prazo mínimo de 5 anos. E exploração florestal, o prazo mínimo é de 7 anos. Então, uma das cláusulas mais importantes é você verificar do seu cliente qual que é a atividade que vai ser explorada naquela propriedade que ele está arrendando, para delimitar o prazo mínimo previsto em lei. Olha que bacana as informações do Dr. Diego aqui no nosso programa, hein? E onde geralmente começam os conflitos, Dr. Diego, entre proprietário e arrendatário? Lucas, o que a gente mais enfrenta hoje aí na prática, grandes discussões, é a questão do pagamento. Certo. Porque geralmente o pagamento de arrendamento ele é pago na safra. Então, às vezes tem um atraso nessa colheita da safra, às vezes tem o adiantamento dessa colheita da safra. E geralmente, em regra geral, os contratos de arrendamentos eles são pagos correspondente àquela plantação. Então, a título de exemplo, para quem está nos assistindo, a pessoa arrenda sua propriedade rural e como contraprestação ela vai receber 15 sacas de soja por hectare. Certo. Então, quando chega na época da colheita, o pagamento é referente à cotação do dia. Então, o que a gente verifica muito? Às vezes, o arrendatário ele atrasa sabendo que enquanto tem falta de soja, o preço está alto. Quando o pessoal começa a colher mais e tem mais soja no mercado, o preço abaixa. Então, às vezes, ele colhe, vende e segura. Certo. E informa para o proprietário que ainda não vendeu, para que aquele preço possa baixar e ele ganhar aquela diferença até mesmo no pagamento do arrendamento. Esse é o problema mais comum que a gente enfrenta hoje no dia a dia. Correto. E ainda existe, doutor Diego, muito acordo informal no campo? Quais os riscos disso? Tem. Infelizmente, ainda existe muito arrendamento verbal. E um dos maiores riscos é isso, justamente delimitar o que foi combinado, o que foi pactuado entre as partes. Questão de prazo, questão de preço, questão da entrega da terra, questão muitas das vezes de, num contrato de arrendamento, você consegue colocar cláusulas de proteção de APP, que era de preservação permanente, e até mesmo a sua responsabilidade ambiental. Num contrato verbal, você não tem nenhuma cláusula dessa. E aí a problemática que fica é como se prova aquilo que foi verbal entre duas pessoas, se você não tem nenhuma documentação, e até mesmo na questão de recebimento. Enquanto que você tem um contrato que é eventual inadimplemento, não pagamento desse arrendamento, a gente entra com uma ação de execução que demora de 3 a 6 meses para recebimento. Numa ação dessa de conhecimento, num contrato verbal, você pode levar aí até 1 ano e meio para ter uma sentença favorável. Perfeitamente. Olha que bacana, mais um bloco aqui do nosso programa Família Verzola Recebe com o Dr. Diego. Inclusive, vocês conferiram na abertura do programa, o Dr. Diego está ilustrando o nosso momento jurídico neste mês de maio aqui no Família Verzola Recebe. No próximo bloco, pessoal, o Dr. Diego vai falar um pouquinho para a gente sobre direito trabalhista na prática. Você sabe hoje quais são os maiores riscos trabalhistas para as empresas? No próximo bloco, o Dr. Diego vai começar falando para a gente. Volto já. A saúde é um direito de todos. Mas você sabe quais são os seus direitos quando o plano nega um tratamento? Quando falta medicamento? Ou quando o acesso à saúde se torna uma luta diária? Está começando o quadro Direito da Saúde, com Dione Soares. Um espaço de informação, orientação e cidadania para esclarecer dúvidas e aproximar você dos seus direitos. Porque entender a lei também é cuidar da vida. Direito da Saúde com Dione Soares. Informação que protege, justiça que transforma. Olá, eu estou mais uma vez aqui na Família Verzola, muito feliz por estar participando desse quadro e eu quero falar com vocês hoje sobre assessoria preventiva em clínicas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, imagina que você tem uma clínica ou um hospital. Essa clínica, esse hospital, ele tem vários departamentos e dentro desses departamentos nós temos uma área muito importante que é o jurídico. E talvez se você não tem o jurídico interno, tenha o jurídico externo. Hoje, a assessoria preventiva, ela não prevê apenas os danos, muito pelo contrário, ela te ajuda a mitigar riscos, ela te ajuda a lidar com o LGPD, ela te ajuda a lidar com a NR01, ela te ajuda, inclusive, a se antecipar com as questões tributárias. Hoje, o setor de saúde, ele é um dos mais atingidos com a carga tributária. E outra coisa, ele é um dos mais atingidos por responsabilidade civil. Cuidar dos dados de pacientes é algo muito sério e a sua clínica tem que estar por dentro disso.
você tem que saber exatamente para quem você está fornecendo o prontuário. Você precisa saber como funciona o termo de consentimento de cada operação que você tem dentro do seu consultório. E se você tem um consultório, você sabe exatamente do que eu estou falando quando eu digo sobre responsabilidade técnica. O AR, né, que vocês assinam, o responsável técnico por aquele departamento, ele tem que ser uma pessoa que você confia, porque afinal de contas é ele que vai ter toda essa responsabilidade. A assessoria preventiva, ela não é para lidar com as questões do dia a dia, não. É para te ajudar a colocar dinheiro no caixa e para prevenir que você não tire dinheiro dele com indenizações. É isso que funciona na assessoria preventiva. A assessoria jurídica de uma clínica real, ela serve para que você olhe para a sua tributação e verifique se não tem a condição, por exemplo, de mudar para uma equiparação hospitalar. Então, por que fazer uma questão tributária voltada para a equiparação hospitalar ou ficar pagando um imposto muito maior do que você deveria? Então, você tem que ter uma equipe jurídica especializada e voltada para o seu negócio. Mas tem que ser algo dentro da saúde, porque a saúde é muito específica. Geralmente, o seu advogado, ele não tem que saber só de empresa, ele tem que saber da regulamentação da saúde. Então, fique atento, fale com uma equipe especializada que possa te atender. Nosso escritório atende diversas clínicas no estado de São Paulo, no Mato Grosso e também no Rio de Janeiro. Afinal de contas, o direito ele é online e ele é garantia de todos. Busque o seu e fique sempre atento. Essa foi minha dica de hoje aqui na Família Verzola. Em um mundo que avança rápido, cuidar do meio ambiente não é apenas uma obrigação. É uma oportunidade de crescer com responsabilidade. Na Mandel Ambiental, transformamos desafios ambientais em soluções inteligentes. Com tecnologia, experiência e compromisso, oferecemos consultoria completa, licenciamento ambiental, monitoramentos, gestão de resíduos, estudos técnicos, auditorias e projetos personalizados para cada tipo de negócio. Porque para nós, sustentabilidade não é só um conceito. É o caminho para o futuro que queremos construir. Mandel Ambiental. Soluções ambientais que conectam desenvolvimento e responsabilidade. O futuro agradece e o seu negócio também. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto, seu carro faz parte da sua história. Ele te leva ao trabalho, aos encontros, aos momentos mais importantes de sua vida. E para cuidar de tudo isso, você precisa de quem entende de verdade. Na LD Auto Center, cada detalhe importa. Da revisão à manutenção completa, aqui o seu veículo recebe atenção, tecnologia e, acima de tudo, confiança. Porque mais do que cuidar de carros, nós cuidamos da sua segurança e da sua tranquilidade. LD Auto Center. Confiança que move você. Avenida Ademar de Barros, 2040, Vila Aparecida. Há 30 anos, aproximando pessoas. O som da risada de um neto. A voz de quem a gente ama dizendo eu te amo. A música que marcou uma vida inteira. Há 30 anos, a Audibel Aparelhos Auditivos transforma sons em emoções. Porque ouvir não é apenas escutar, é se reconectar com o mundo. São 3 décadas devolvendo confiança, autoestima e qualidade de vida para milhares de pessoas. Audibel 30 anos, mais que aparelhos auditivos. Nós entregamos momentos. Pessoal, você que procura combustível de qualidade a preço justo, aqui no Posto Mansão você encontra. Álcool no melhor preço da cidade, gasolina, diesel, como vocês estão vendo aqui, diesel aditivado, né, Jairo?
Temos o diesel S10 100% filtrado, o S500 100% filtrado, fica na amostra para o cliente ver. Então o cliente está abastecendo, está vendo o que está colocando dentro do carro dele, entendeu? E tudo com garantia, tudo certinho. Olha aí, pessoal, aqui no Posto Mansão você encontra os combustíveis de qualidade, aquele atendimento nota 10 de uma equipe realmente preparada para oferecer o melhor para o seu veículo, para a sua moto e tudo mais. E eu estou falando que aqui o preço realmente vale a pena. Enquanto pela cidade você encontra o álcool a preços muito maiores, aqui você encontra o precinho camarada no álcool, hein, pessoal? Venha conferir. Posto Mansão, a melhor loja de conveniência da cidade, como vocês já conferiram nas imagens um pouquinho antes. Combustível de qualidade, atendimento nota 10 e a melhor troca de óleo também, né, Jairo? Sim, isso mesmo. Trocamos óleos aí todos de segunda a sábado, né? No horário comercial, normal. E o combustível que você já conhece. Das 6 horas da manhã até as 22 horas, você pode vir. Posto Mansão, Avenida Ademar de Barros. 1900. Diesel de qualidade, álcool, gasolina, troca de óleo, a melhor loja de conveniência da cidade com a cerveja mais gelada. É isso mesmo, tudo isso. Posto Mansão, Avenida Ademar de Barros. Venha conferir. No coração da cidade, existe um lugar onde qualidade, confiança e atendimento andam lado a lado. Um lugar pensado para quem valoriza o seu veículo, o seu tempo e a sua segurança. Bem-vindo ao Posto Mansão. Aqui você encontra combustível de qualidade, com procedência garantida e preço justo de verdade. Porque cuidar do seu carro ou da sua moto começa pela escolha certa. No Posto Mansão, sua experiência vai muito além do abastecimento. Temos troca de óleo especializada, produtos de alta performance e uma equipe preparada para oferecer o melhor cuidado para o seu veículo. Enquanto cuidamos do seu carro, você aproveita uma ampla loja de conveniência, moderna, completa e pronta para tornar sua parada muito mais prática e agradável. Tudo isso em uma localização privilegiada, com atendimento ágil, cordial e feito por profissionais que entendem do assunto e gostam do que fazem. Porque aqui, cada cliente é recebido com atenção, respeito e compromisso. Posto Mansão. Qualidade no combustível, excelência no atendimento, confiança para seguir sempre em frente. Posto Mansão. Seu veículo merece esse cuidado. Avenida Ademar de Barros, 1900. Horário de funcionamento, das 6 horas às 22 horas. Pessoal, e a dica importante do nosso Família Verzola Recebe é a loja de conveniência aqui do Posto Mansão. Você encontra aquela cerveja geladinha, você encontra também salgados, pão de queijo, aquele cafezinho gostoso, não é mesmo, Jairo? É isso aí, tem bolinho, quentinho, cappuccino, chocolate e cerveja, né? Porções. Tamo aí. Bacana. Então, como vocês estão conferindo aí nas imagens, é uma loja bem bacana, uma loja ampla. Você pode vir fazer o seu lanche, você pode vir comprar aquela cerveja, ou então degustar a própria cerveja aqui dentro do posto mesmo, né, Jair? Com um belisquinho, um petisquinho, né? Isso aí, tem porção, frango, peixe, carne, tá tudo aí. E pro pessoal que está nos assistindo e que está querendo vir aqui, qual que é o horário de funcionamento? Conta pra gente. Que abre às 6 horas da manhã e fecha às 22. Todo dia, sexta, sábado, domingo, feriado, todo dia. Das 6 às 22, você compra a cerveja mais gelada da cidade, você se delicia com as porções mais variadas e também precisou de alguma coisa, de algum item, você encontra aqui na loja de conveniência do Posto Mansão, Avenida Ademar de Barros. 1900, bora pra cá. Venha, você vai gostar. Olá, Lucas Verzola. É uma grande satisfação estar aqui com você, comemorando este momento especial dos 18 anos do programa Família Verzola Recebe. Um programa leve e inteligente, sempre valorizando pessoas e instituições que trabalham por Franca e região. Nós, do Grupo Santa Casa de Franca, somos gratos pelo apoio recebido dessa instituição, líder da comunicação em Franca. Que venham muitos anos pela frente. Parabéns! Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência aqui do Família Verzola Recebe. Doutor Diego, agora o nosso assunto no próximo bloco é direito trabalhista na prática. Quais são hoje os maiores riscos trabalhistas para as empresas? Tá. Hoje a questão maior aí que as empresas enfrentam são processos de valores cobrados muito altos. Então, às vezes, a falta
de uma regularização de um contrato de trabalho, registro, não controle de hora extra, pode gerar para a empresa um alto custo de uma demanda judicial. Correto. E a depender da empresa, se essa empresa é de médio ou pequeno porte, às vezes pode levar até a falência. Olha só, então são realmente riscos grandes, né, doutor? Riscos grandes, que assim, uma má gestão ou até mesmo uma análise jurídica ou contábil antecipada, prévia, preventiva, pode trazer grandes riscos. Certo, certo. E como é que o empresário pode se proteger de ações trabalhistas, doutor? Lucas, hoje assim, é muito difícil porque na Justiça do Trabalho não tem um impedimento para que a pessoa entre ou não com uma ação trabalhista. A gente depara no dia a dia, muitas das vezes a pessoa não tem nenhum direito e acaba se aventurando numa demanda jurídica. Então, quanto a isso, é difícil. Mas o que ele pode se precaver é da questão de documentação, você procurar ali um profissional da sua confiança que atue na trabalhista, para estar fazendo a análise, uma visita até a sua empresa, fazer a questão de todo o estudo preventivo, a questão contábil, se a atividade que você exerce ela é incidente de insalubridade, se tem questões de adicional noturno, se você precisa de instalação de ponto de controle de entrada e saída, que a gente fala controle de jornada, questão de comprovantes de pagamento, você ter todos ali os comprovantes ou lerites assinados, controle de jornada de trabalho, que é a questão da hora extra. Isso tudo, eventual ação trabalhista, você tendo toda essa documentação, ela consegue te resguardar e te evitar uma condenação nessas verbas. Porque muitas das vezes a pessoa pagou, mas por falta de controle, acaba que tendo que pagar novamente na Justiça do Trabalho. Daí a importância, né, doutor, dessa prevenção, né? O empresário se realmente se prevenir buscando uma assessoria jurídica correta para estar ali na empresa oferecendo aquela segurança jurídica necessária para ele, para evitar esse tipo de problema futuro aí, né? Exatamente. O advogado, advogados que atuam nessa área de compliance trabalhista, ele vai até a sua empresa, vai ficar ali um tempo, fazer toda a análise de como funciona a sua sistemática, como funciona a sua empresa e te passar a melhor estratégia para evitar ou pelo menos diminuir os riscos de uma possível condenação eventual à ação trabalhista. Perfeito. Doutor, e a terceirização, ela trouxe mais segurança jurídica ou não? Lucas, em regra, ela flexibilizou, ela ajudou muito. Se a gente for ver no ponto de vista jurídico, ela foi benéfica para os empresários, porém, ela não é tão atuante na prática. Certo. O que acontecia? Antigamente, a gente era proibido a terceirização fim. Então, a empresa de sapato, igual que ao Polo de Franca, ela era proibida de terceirizar a construção do cabedal, as bancas de pesponto. Então, empresas sempre eram condenadas nesse sentido. Com essa terceirização, foi permitido. O que o empresário tem que ter em mente é o respeito que a gente chama ali, desde os estudantes de direito na faculdade, que é o famoso SHOP, que é a subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Certo. Então, se mesmo você terceirizar uma atividade fim, mas colocar controle de jornada, colocar metas a serem cumpridas, colocar ali um controle excessivo, isso desconfigura a terceirização. Certo. E aí você dá o seu vínculo e você pode ser condenado por essa questão trabalhista também. Perfeitamente. E essa pergunta eu acho muito importante a gente voltar e falar direto aqui para os empresários que estão nos assistindo. Doutor, você que é um grande especialista na área, dá mais um retoque aqui no nosso programa da importância de uma assessoria jurídica preventiva. A assessoria ela vai fazer todo esse aparato, toda essa análise de forma pormenorizada de como ocorre essa atividade na sua empresa. E ele vai conseguir identificar, nessa área aqui você não pode fazer tal situação, que essa situação vai gerar vínculo. Ou nessa situação aqui você pode flexibilizar um pouco mais, um pouco menos. Então, essa atuação preventiva é para que você evite processo. Porque certo. Se você tem uma empresa de médio porte, possui 20 funcionários, você tem que ter em mente que a partir do momento que um entra com uma ação e acaba logrando êxito naquilo que se pede, identificado o erro que a empresa vinha cometendo, em tese você vai ter ali no mínimo mais 10 processos. Certo. Então, assim, é um grande custo que você vai ter que pagar. Então, a prevenção, ela evita toda essa dor de cabeça. Dica bacana do nosso convidado, Dr. Diego, aqui no programa
senhor empresário, senhora empresária que está nos assistindo, fique atento aí para evitar esse tipo de problema aí para você e para sua empresa. Um bom contrato realmente, doutor Diego, evita problemas ou isso é um exagero? Evita e muito. Conforme a gente falou quando se tratava na questão de arrendamento, ali você consegue delimitar cláusulas que você verbalmente não consegue comprovar. Uma conversa verbal, um contrato verbal, não tem nada escrito. É difícil se fazer a prova no judiciário quanto a isso. Enquanto o contrato, ele vai estar lá escrito e assinado por ambas as partes, a não ser que haja alguma nulidade, algum vício formal no contrato. Mas, em regra, ele consegue te proteger de inúmeras situações. Perfeitamente. Doutor Diego, o compliance é algo só para grandes empresas ou já é realidade para pequenas e médias empresas também? Não, Lucas, já é realidade para pequenas e médias empresas. Justamente por essa questão, eu te falei que às vezes uma pequena empresa ou uma média, uma ação trabalhista, ou às vezes até uma ação tributária de sonegação de imposto, ela pode falir a sua empresa. Então, assim, hoje você já tem diversos advogados, logicamente, com um advogado que trabalha na área compliance, ele não vai cobrar o valor que ele cobra de uma empresa que tem 10 a 100, 150 funcionários, o mesmo valor que ele vai cobrar de uma empresa pequena. Certo. Porque as realidades de atuação são diferentes, mas você consegue trazer esse compliance para pequenas e médias empresas, sim. É essencial até. É mais essencial porque para as médias e grandes que têm capital de giro, consegue estar ali se reestruturando, enquanto qualquer prejuízo de médio e grande porte para uma empresa pequena pode levar-se à falência. Olha aí, pessoal, muito bom o terceiro bloco aqui do nosso Família Verzola Recebe. Dr. Diego dando uma aula jurídica aqui para todos nós. Vou para o meu último intervalo comercial, já eu volto com o bloco final do nosso programa. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju que tá salvando o meio ambiente porque a garrafa retornável vai e volta gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, filho, número 800. Telefone 3723-2337. Todo craque começa com um sonho. No primeiro chute, no primeiro gol, no primeiro sorriso, nasce algo muito maior que o futebol. Na Escola de Futebol Associação Sabesp, formamos mais do que jogadores. Formamos amigos, valores e histórias que ficam para a vida toda. Aqui, cada treino é uma oportunidade. Cada jogador, um talento em desenvolvimento. E cada jogo, uma lição de disciplina, respeito e superação. Seja para dar os primeiros passos ou para evoluir dentro de campo, o lugar certo é aqui. Vem fazer parte desse time. Escola de Futebol Associação Sabesp, onde o futuro começa agora. GT Negócios Imobiliários. Mais que imóveis, realizamos sonhos. Gustavo Taveira transforma cada busca em uma conquista. Com dedicação e atenção aos detalhes, ele conecta você ao lugar onde sua história vai acontecer. Seu lar ideal começa com confiança. A GT Negócios Imobiliários é referência em negociações imobiliárias, oferecendo atendimento personalizado e soluções inteligentes para quem busca comprar, vender ou investir. Com Gustavo Taveira, você tem orientação, experiência e aquele toque especial que faz toda a diferença. Entre em contato e conheça 16998609228 @GT Imobiliários. Entre cores e histórias, com Ana Cláudia Querino.
Seja bem-vindo a este espaço dedicado à arte, à história e à preservação da beleza que atravessa séculos. Hoje, abrimos as portas para o conhecimento de uma especialista que transforma o tempo em expressão. Ana Cláudia Gomes Querino. Com atuação na técnica histórica barroca, ela nos conduz pelo universo da restauração e da policromia, revelando segredos, cuidados e a importância de manter viva a essência das obras. Prepare-se para descobrir dicas valiosas de quem vive a arte em sua forma mais autêntica. Vamos lá, Ana Cláudia, agora é com você. Olá, meu nome é Ana Cláudia, eu sou restauradora e artista plástica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a técnica do esgrafito. Esgrafito é uma técnica de simular o estofamento, que é um tecido. A imagem é de madeira, mas eu quero que fique parecendo um tecido, uma roupa. E o esgrafito é para que a gente faça como se a roupa fosse bordada em fios de ouro. Essa técnica foi muito popular no período barroco, no período colonial brasileiro, no século XVIII. Hoje a gente tem uma retomada grande do interesse por essas técnicas. Essa técnica é feita da seguinte maneira. Essa é uma imagem de madeira. Primeiro, eu fiz toda uma base de gesso para que ela ficasse bastante lisa. Depois eu fiz um douramento com folhas de ouro na imagem. E aí vamos começar a pintura. O manto dela eu estou fazendo com têmpera a ovo. Primeiro eu fiz alguns desenhos florais com a tinta preparada com gema de ovo. Em seguida, eu começo a cobrir os espaços com a tinta e depois eu vou com um palito fazendo pequenos desenhos, pequenas ranhuras para simular bordados, para que fique parecendo um rico manto bordado em fios de ouro. Então eu vou fazer um pedacinho para a gente fazer uma demonstração aqui. Aqui eu vou fazendo pequenos risquinhos e preenchendo aqui os espaços. Nesse caso aqui eu estou fazendo um motivo com pequenos leques que dão o preenchimento. E a gente vai tendo esse resultado. Depois da peça pronta e protegida, a gente tem esse resultado. Fica parecendo que a gente tem uma roupa bordada. Aqui um outro caso que eu estou fazendo agora, com outros motivos. Aqui um caminho sem fim, aqui florais também. Essa é a técnica do esgrafito. Olá pessoal, eu sou o Regnon, diretor do Colégio Mundo do Saber, e passando aqui para festejar, para celebrar o aniversário de 18 anos desse programa tão importante que é o Família Verzola Recebe. Meus parabéns, meu amigo Lucão Verzola, parabéns para todos que participam do programa, que assistem ao programa. Esse programa que em todos os seus formatos é tão importante para a Franca e toda a região. Então meus parabéns para a Família Verzola Recebe e que vem aí muitos e muitos anos ainda. Um abraço, até! É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. Doutor Diego, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, um ping-pong do nosso programa, falando de alguns assuntos que a gente debateu hoje e que eu acho muito importante o pessoal ficar antenado. A holding é uma necessidade ou é um modismo? Lucas, mesmo com a reforma tributária, na nossa ótica ainda é uma necessidade. Certo, certo. Contrato de gaveta ainda é comum? Bastante comum. A gente encontra bastante contrato de gaveta ainda na prática. Olha só, hein? Nos dias atuais ainda tem bastante contrato de gaveta ali. O povo fazendo esse tipo de contrato ainda não é meio inseguro, não, doutor? Muito inseguro. A pessoa ainda tem a visão de que assinou o contrato, ele é dono de um imóvel e na verdade não é. Você só torna-se dono, até vem na capa, né, do cartório, você só é dono quando você registra. Mesmo se fazendo a escritura,
A escritura é semelhante ao contrato de gaveta, então é necessário registrar. Certo. Maior risco jurídico hoje, doutor Diego? Trabalhista, tributário ou contratual? Na minha ótica seria o trabalhista, porque uma ação trabalhista hoje, conforme a gente já comentou aqui hoje, ela pode trazer enormes prejuízos para a empresa. Certo. Conselho importante para os empresários que estão nos assistindo. O conselho seria sempre procurar uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica, profissionais da sua confiança, que irão te atender e analisar seu caso de forma pormenorizada para te passar os riscos e possíveis prejuízos que você possa ter. Certo. Como a gente falou bastante sobre agronegócio no programa de hoje, um conselho também para os nossos amigos produtores rurais. O conselho seria sempre estar realizando contrato, evitar a prática de arrendamento verbal, negociação verbal, até mesmo hoje, para se fazer, quando você vai descontratar um cerqueiro, para fazer uma simples cerca, um contrato rural nesse sentido pode evitar uma ação trabalhista, ação de indenização por danos de acidente, danos estéticos, danos morais. Então, tudo que você vai fazer na sua propriedade, sempre tente fazer mediante contrato de prestação de serviço. Olha aí, dica importante aqui do Dr. Diego no nosso programa, hein? E claro, antes de eu encerrar o programa, vamos conhecer um pouquinho do Dr. Diego fora da advocacia. Acabou o seu expediente no escritório, agora eu tiro o terno, tiro a gravata, um hobby, uma coisa que você gosta de fazer, doutor? Hoje ir para a roça, né? Meu pai tem uma propriedade aqui próximo, a gente tem um cavalinho dos meus filhos, eu tenho um filho de 7 anos, o Davi, e a Manuela de 5. Então é ir com eles para andar de pônei, e a gente também vai muito para o Rio Grande, próximo ali de Sacramento. Certo. A gente tem um imóvel lá e aí eles vão para nadar e é a festa deles. Então o passatempo, o meu hobby é passar com a família. Joia. Gosta de esporte, doutor? Já fiz muito esporte, hoje não, mas já joguei basquete na adolescência, nas categorias de base do SESI Franca. Que legal. Dos 7 anos de idade até os 17. E posteriormente também fiz jiu-jitsu até a graduação de faixa roxa. Certo. Time do coração? São Paulo. Achei um companheiro São Paulino aqui. Ultimamente tá difícil, né, Paulinho? Nosso palmeirense ali atrás da câmera ali, tá reclamando. Tá difícil achar um São Paulino aqui. Já achei, Que maravilha. Doutor Diego, e antes da gente encerrar o programa, primeiramente eu quero agradecer por ter aceito meu convite, ter estado aqui comigo debatendo esses assuntos tão bacanas, tão importantes. Espero que futuramente você volte para a gente falar um pouquinho mais desses assuntos e de outros demais também, porque a área jurídica a gente sabe que é uma área muito ampla, muito extensa. Espero que futuramente você volte conosco. Lucas, eu que agradeço o convite. Foi uma honra participar aqui do seu programa. Já acompanho há tempo já e é uma felicidade imensa. Eu que agradeço. Pessoal, na próxima semana eu espero vocês com mais um programa inédito Família Verzola Recebe. Lembrando mais uma vez que o Dr. Diego está conosco em todo o mês de maio com o Momento Jurídico na abertura do nosso Família Verzola Recebe. Confira, pessoal. Até a próxima semana.